Oi. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Depois de um dia ensolarado, né? Muito verão chegou, né? Hoje, 28 de junho, né, de 2020, estamos chegando já ao final da metade do semestre. E o ano tem passado rápido, né? O ano tem voado, mesmo o ano começando de forma incerta para todos nós, né, e incomum, nós estamos aqui e graças a Deus por isso, para exaltar o nome do Senhor, né? Como nós cantamos aí no hino agora há pouco, né? Quem não temerá, né? Quem não exaltará o teu nome, né? E esse é o cântico celestial, né? O cântico que nós cantamos aqui e vamos cantar, não somente nós, né? Mas toda a sociedade, toda a humanidade, toda a criação vai cantar esse cântico, né? Meus irmãos, nós vamos começar uma série de 7 estudos, no decorrer dos próximos domingo à noite. E eu intitulei essa série de estudos chamado Ídolos do Coração. E nós vamos, no decorrer de 7 domingos, olhar para nós, né? Nesses 7 domingos, olhar para dentro dele. Com isso, hoje nós vamos fazer uma pequena introdução, não muito pequena, mas em relação às outras vai ser breve, né? Abra lá sua Bíblia em 1 João, capítulo 5, versículo 20 e 21. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 20 e 21, o texto que o nosso irmão Paulinho leu agora há pouco. Versículo 20 e 21, diz assim a palavra do nosso Deus. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Parece que o apóstolo João, ele saiu um pouquinho do pensamento dele ao concluir a carta, né? Parece que João, ele não termina a carta de uma forma muito lógica. E assim ele termina a carta, com essa advertência para toda a igreja, para os seus irmãos no seu tempo e para nós hoje. Ele termina nos advertindo para termos cuidado com os ídolos do nosso coração. João, ele não está falando com incrédulos e pagãos aqui. João não está falando para os céticos que se entregam a algum aspecto de idolatria, alguma criação divina na qual eles criaram. João está olhando para os seus irmãos, para o corpo de Cristo, e dizendo a eles: filhinhos, cuidado com os ídolos do coração. Muito cuidado. Isso quer dizer, se o João ele nos adverte em relação a isso, ele quer nos dizer que nós temos a inclinação de, com muita sutileza e inocência, de entronizarmos no nosso coração algum tipo de poste ídolo, algum tipo de divindade. É um engano, um grande engano que nós cometemos em pensar que a idolatria é algo que está distante de nós cristãos. É um erro isso. E João aqui, na sua carta, ele demonstra isso na sua advertência final. Que é um erro nós acharmos que a idolatria é apenas uma característica pagã
dos religiosos que não servem e não conhecem o Deus verdadeiro e nem o evangelho legítimo. Olha o versículo 20 que ele diz, olha, nós conhecemos o que é verdadeiro, nós sabemos quem é o verdadeiro, e ele termina dizendo, cuidado com os ídolos, cuidado com o seu coração, cuidado com aquilo que você cria e você autodenomina o verdadeiro. Ele está olhando para nós e dizendo isso. Então logo é um engano nós acharmos que é uma característica somente de um grupo seleto de pessoas pagãs. E se falando no contexto do Brasil, um país completamente católico como o nosso, nós acusamos a determinado grupo de pessoas a se prostrarem diante de uma imagem e a intitulá-lo eles como idólatras. E a gente acha que idolatria se define a isso, a uma pessoa que cria uma imagem, que constrói uma imagem e que a intitula como uma divindade ou como um Deus. Mas quando olhamos, meus irmãos, as Escrituras, nós percebemos que a idolatria ela é algo muito mais profundo do que construir uma divindade. Muito mais. Quando nós olhamos os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20, os 2 primeiros mandamentos estão relacionados ao aspecto do perigo do povo de Deus cair na idolatria. Deus, ele conduz Moisés a escrever os 10 mandamentos para o povo dele, e não para as nações pagãs. Então nós percebemos, meus irmãos, que todos nós estamos inclinados a cair em algum ídolo do coração. A idolatria, meus irmãos, é um dos problemas mais frequentes das Escrituras Sagradas. E toda vez que Deus se ira em relação a algum aspecto da idolatria, não envolve nenhuma imagem construída. Não envolve nenhum aspecto que o ser humano construiu para adorar. Envolve, na maioria das vezes, algum tipo de disposição humana de se entregar a si próprio e de querer viver para si próprio. Quando nós olhamos para as Escrituras e nós vemos as características da ira de Deus, principalmente com o seu povo, nós vamos perceber que não foi por causa que o seu povo construiu alguma imagem de escultura e adorou, mas por causa que no seu coração o seu povo o abandonou. Então, nós vamos aprender, meus irmãos, nos 7 próximos domingos, que nós corremos um perigo muito grande de construir um Deus falso no nosso coração. Nós corremos um perigo muito grande de o Deus na qual dizemos que adoramos não ser o Deus verdadeiro. E eu espero, com a ajuda de Deus, nos conduzir a encontrar esse ídolo e quebrá-lo e passarmos a servir o Deus verdadeiro. Sem sombra de dúvida, meus irmãos, a idolatria é o aspecto que mais fere a santidade de Deus. Sem sombra de dúvida. O ídolo do nosso coração é o aspecto onde Deus mais se ira e onde o zelo de Deus é colocado à prova. É o pecado mais inaceitável e incompatível para a fé cristã. É a maior expressão de infidelidade contra Deus, quando o seu povo constrói nos seus corações algum tipo de divindade que não seja Ele. E nessa noite, meus irmãos, eu e você, vamos percorrer de forma introdutória o que de fato é esse ídolo que eu estou afirmando para vocês, que todos nós temos uma possibilidade muito grande, ou de estar com ele, ou de criá-lo futuramente. Primeiramente, meus irmãos, primeira lição que nós precisamos entender, ainda não veio aqui, né? Que nós precisamos entender é o que é um ídolo. O que é um ídolo? Eu defini, meus irmãos, a idolatria como tudo aquilo que ocupa o lugar central em nossas vidas, por mais legítimo que seja. Um ídolo no coração é isso. É aquilo que toma o centro do seu coração. Por mais inofensivo, por mais legítimo que seja, ele toma o lugar no seu coração, logo isso é seu ídolo. Aquilo que Lutero disse, aquilo que você mais ama, esse é o seu Deus. Então o ídolo,
ele equivale àquilo que é central no nosso coração. Por mais que você diga, olha, mas isso é legítimo, isso é honesto, isso não fere ninguém, isso não agride ninguém, isso não faz mal a ninguém. Por mais legítimo que seja, se toma o centro do seu coração, isso é um ídolo, isso é o seu Deus. É aquilo, meus irmãos, que você pensa, se eu não tiver, eu não conseguirei viver. Se eu perder, eu morrerei também junto. É aquilo que você declara para si e para os outros nas redes sociais, dizendo, essa é a razão da minha vida. Essa é a razão. Isso, por mais que seja legítimo para você, é o seu ídolo, é o seu Deus. Tomou o lugar de Deus. Tim Keller, em um dos seus livros, chamado Deuses Falsos, ele definiu o ídolo do coração da seguinte forma. Ele diz, é qualquer coisa que você olhe e diga, se tiver isto, sentirei que a minha vida tem sentido. E então saberei que tenho valor. Estarei seguro em posição de importância. Isso é ídolo do coração. Quando você diz para si mesmo, se eu possuir isso, se eu tiver isso, então a minha vida vai ter sentido, vai ter razão. Eu vou encontrar o sentido e a felicidade na vida se eu possuir isso, se eu tiver esse status, se eu tiver essa posição. Um outro pastor americano disse algo muito mais profundo. Ele diz assim, idolatria é extremamente sutil e penetrante. Toda sorte de coisas são ídolos em potencial. Depende somente das nossas atitudes e ações concernentes a elas. O grande engano é que somos propensos a pensar que apenas as coisas ruins podem ser ídolos. O mal, porém, é muito mais sutil. Achamos que ídolos são coisas ruins, mas isso nunca é verdade. Quanto maior o bem, Quanto maior o bem, maior é a tendência de esperarmos que ele satisfaça nossas necessidades e esperanças mais profundas. Qualquer coisa pode servir como falso Deus, especialmente as melhores coisas da vida. Richard foi profundo no pensamento dele. As melhores coisas que nós podemos imaginar nessa vida, por mais legítimas que sejam, podem com muita facilidade se tornar o nosso poste ídolo. Se tornar um ídolo no nosso coração. Sem necessariamente nós construirmos uma imagem e nos curvarmos a ela. Com muita facilidade, eu e você fazemos isso. Calvino disse algo profundo também. Ele disse para nós, o ser humano tem um coração que é uma fábrica de ídolos. Nós temos a tendência com muita facilidade, de construir para nós um ídolo que não existe, imaginário. No decorrer dos próximos domingos, nós vamos enumerando os ídolos do tempo presente. Hoje é apenas uma introdução. O segundo ponto, meus irmãos, quero tratar com vocês, são as consequências do ídolo do coração. Primeiramente, a primeira consequência que nós vemos dos ídolos do coração envolve a frieza e a insensibilidade espiritual que cria a partir da minha disposição de me entregar àquilo que se tornou centro na minha vida.
Abra lá sua Bíblia no Salmo 115, versículo 4 ao 8. Salmo 115, versículo 4 ao 8. Diz assim, meus irmãos. Versículo 4. Prata e ouro são seus ídolos, são os ídolos deles. A obra de mãos do homem. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, sem nenhum som nenhum lhe sai sai da garganta. Tornam-se semelhante a eles os que os fazem e quantos neles confiam. O salmista, aqui no Salmo 115, ele vai nos descrever que o ser humano ele tem a inclinação de se tornar semelhante ao ídolo na qual ele adora. Semelhante a ele. Isso o leva a ficar completamente refém desse seu ídolo. Completamente refém. Ele se paralisa, tanto espiritualmente, como em qualquer outro aspecto de sensibilidade espiritual. Ele se paralisa. Tanto que pessoas, para não perder aquilo que eles tanto almejaram, eles se submetem a qualquer coisa, para não perderem aquilo que eles fizeram como seus ídolos. Isso os paralisa, isso lhes deixa sem ação. E o Salmo 115 diz que as pessoas que criam esse ídolo no seu coração se tornam semelhantes a eles, ao ponto de se tornarem refém deles e fazerem somente aquilo que eles querem que façam. Paralisa completamente. Então, a primeira consequência do ídolo do coração é a frieza e a sensibilidade espiritual. É as pessoas ficarem completamente apáticas, paralisadas, sem terem mais sentido da vida, sem terem mais razão de viver, porque a única razão deles é aquilo na qual eles construíram como seu ídolo. A única razão deles é aquilo. Então eles ficam completamente vedados em relação às coisas de Deus, e eles acabam achando que aquilo na qual eles tanto reverenciam e se dedicam, aquilo é o Deus dele, e que aquilo que eles estão fazendo é correto e certo. Ídolos do coração é isso. Eles pedem toda a nossa dedicação e força, todo o nosso vigor, eles querem para si, nos conduzindo a uma frieza e uma insensibilidade espiritual terrível. Às vezes a verdade está diante de nós, mas nós não vamos conseguir enxergá-la exatamente por causa dessa apatia espiritual, essa frieza espiritual, ou porque eu me tornei refém daquele ídolo na qual eu criei no meu coração. Completamente refém. Então, meus irmãos, nós percebemos que a frieza espiritual é isso. É o ser humano sentir prazer naquilo que ele adorou, naquilo que ele criou. O ser humano sentir satisfação exatamente naquilo que ele conquistou e colocou como centro da sua vida. Logo, se ele perder, ele não vai ter mais razão de viver. Isso faz com que ele fique frio e perca completamente a sua insensibilidade espiritual. A segunda consequência do ídolo do coração, meus irmãos, é que todo ídolo do coração, ele traz uma desilusão e um vazio no nosso coração. Abra lá sua Bíblia em Isaías 57:13. né? Isaías 57, versículo 13. Diz assim, irmãos:
quando clamares, a tua coleção de ídolos que te livre, levá-lo-ás o vento, um sopro os arrebatará a todos, mas o que confia em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte. Meus irmãos, os ídolos são uma tentativa de preencher um vazio no nosso coração. Isso são os ídolos. É nós obtermos, sem a ajuda de Deus, sem a presença de Deus, obtermos proteção e significado na vida. Ídolos é isso. É você querer preencher um vazio, algo que lhe falta, e você cria esse ídolo para preencher esse vazio no seu coração e para encontrar algum tipo de satisfação sem a ajuda de Deus, sem a presença de Deus, sem Deus na jogada. Então nós acumulamos ídolos para nós. O texto lá de Isaías 57, 13 diz que esse indivíduo acumulou ídolos para si. E Deus diz, olha, que esse acúmulo de ídolos que te livre. Mas não vão livrar. O texto diz aí que ele será arrebatado, né? Será destruído. Então o acúmulo de ídolos, meus irmãos, é insuficiente. Levará essas pessoas ao fracasso e sempre à desilusão e o vazio. Sempre. Sempre. Nós criamos um ídolo hoje, o ídolo não preencheu o coração, nós vamos criar outro amanhã, depois da manhã outro, mas sempre desilusão e vazio. Desilusão e vazio, porque eles não podem preencher o nosso coração. Não podem. Então a segunda característica, a segunda consequência de um ídolo no coração é a desilusão e o vazio. A terceira, meus irmãos, consequência dos ídolos do coração é a escravidão. Nós nos tornamos escravos daquilo que adoramos. Não tem como. Não tem como. De quem você é escravo, esse é seu Deus. Nós fomos criados dessa forma. Nós temos na nossa essência e no nosso DNA a inclinação de adorar algo ou alguém, a nos dedicar sobremaneira a algo, seja um ideal, seja uma filosofia de vida, ou seja algum Deus. Nós temos isso no nosso DNA. Mas o ser humano, ele tem capacidade suficiente de adorar o Deus verdadeiro. Mas o grande problema é que nós vamos adorar o Deus falso e, consequentemente, nos tornamos escravos, porque somos escravos daquele na qual nós adoramos. Então, a escravidão, meus irmãos, nada mais é do que você se submeter a qualquer coisa, para você não perder a comunhão daquele Deus ou ídolo que você criou para si. Nós que servimos o Deus verdadeiro, nós estamos dispostos a fazer qualquer coisa para não perder a comunhão com o nosso Deus. Somos escravos dele. Quando nós criamos um Deus falso para nós, um ídolo do coração, nós estamos dispostos a qualquer coisa, fazer qualquer coisa, coisas imagináveis que nós nem imaginávamos, para não perder a comunhão com ele, para tê-lo, para fazê-lo, porque somos escravos dele. Esse é o perigo do ídolo do coração, porque nós podemos estar gastando a nossa energia no lugar errado. Nós podemos estar gastando a nossa energia com a divindade errada, gastando as nossas forças com a divindade errada. Esse é o grande perigo e a consequência do ídolo do coração. Frieza, insensibilidade espiritual, desilusão e vazio e escravidão, porque vamos acabar gastando toda a nossa energia e persistência servindo esse Deus na qual nós construímos no nosso coração.
último aspecto para nós, meus irmãos, em relação ao ídolo do coração, é como eu e você podemos vencer esse ídolo do coração. Como eu e você podemos identificá-lo e destruí-lo das nossas vidas. Primeiramente, meus irmãos, eu e você precisamos identificar os ídolos escondidos em nossa vida. Isso só é possível, meus irmãos, através de um autoexame. Ela consiste em eu e você fazermos algumas perguntas, não para o outro, para nós mesmos. Olhar no espelho do nosso coração, olhar para dentro de nós e fazermos perguntas para nós, para identificar os ídolos do nosso coração. Então, a primeira pergunta que eu e você devemos fazer é a seguinte: o que você tem na vida que, se perder, você não viria mais sentido a continuar vivendo? Primeira pergunta que você tem que fazer é essa: o que você possui na vida, na qual, se você perdesse, a vida não tinha mais sentido? Essa é a primeira pergunta que você deve fazer para identificar o ídolo do seu coração. Aí você diz: não, Senhor, se eu perder isso, eu acho que seria muito difícil eu viver. Você está identificando os ídolos do seu coração. E a ideia é você quebrá-lo para servir o verdadeiro, o único Deus verdadeiro. A segunda pergunta que você deve se fazer para si é: o que te dá mais medo? O que dá mais medo a você? Primeira, aquilo que se você perder, a vida perde o sentido. E a segunda, o que dá mais medo a você? Diante disso, você vai descobrindo outros ídolos do seu coração. A terceira pergunta que você deve fazer é a seguinte: o que é que, se você te perder no decorrer da sua vida, a sua vida deixa de valer a pena? O que é que você tem, que você possui, como ou emprego, bem material, que, se você perder, a vida perde a razão de viver, não vale mais a pena ser vivido? Essas três perguntas são básicas para nós entendermos e identificarmos os ídolos do nosso coração. Senhor, o que eu tenho hoje, se eu perder, a vida ela perde sentido de ser vivida? O que eu tenho mais medo hoje, Senhor? E o que eu possuo hoje, que, se amanhã o Senhor tirar, a vida não vale mais a pena ser vivida? Essas são as três perguntas que nós devemos fazer para nós, para identificar os ídolos do nosso coração. Essas três perguntas demonstram quem é o centro do nosso coração. Vão demonstrar para nós quem é o centro. Vão demonstrar para nós quem é a prioridade. Eu me lembro, na semana do meu casamento, um amigo chegado, ele fez a seguinte pergunta para mim, né? Aquela pergunta que fica, né, balançando, né? Ele falou: Tiago, o que você preferiria hoje? Tu preferiria que Jesus voltasse, ou tu preferiria se casar? Mas, rapaz, pois é, né? E nós temos ídolos no nosso coração, legítimos. Casamento é legítimo. Mas naquele momento eu preferiria casar. Um ídolo no meu coração. E a gente pensa: mas pastor, isso não é legítimo? É legítimo, mas tomou o lugar de Deus no meu coração. Tomou. E eu estou falando uma coisa bem básica. Nós vamos falando nos próximos domingos, né? O que falar dos filhos? O que falar de um emprego, de uma profissão, de uma amizade, de um estilo de vida que nós não queremos abrir mão? E essas perguntas que nós devemos fazer para nós, não é para o outro, não, é para nós, e olhar para o nosso coração. Se tomou o lugar de Deus, é o seu ídolo,
é o seu Deus. E nós temos alguns processos, alguns aliados que podem nos ajudar a descobrir o ídolo do nosso coração. Primeiro, e o principal, um dos principais, junto com a sua palavra, é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai nos incomodar. Nós temos a ajuda dele para dizer, para rogá-lo e dizer, olha o meu coração. Vê se há algum ídolo que não é o Senhor, que está dividindo a glória do Senhor no meu coração. Olha para ele, faça-me identificá-lo. A iluminação do Espírito é essencial para nós fazermos essa autoavaliação. A iluminação do Espírito é essencial para nós queremos quebrar esse ídolo que nos afasta de servir Deus com fidelidade. A iluminação do Espírito é essencial, fundamental. Então, ao fazer a avaliação do seu coração, o direcionamento e a iluminação do Espírito Santo, para que você não diga, não, esse aqui é o meu ídolo, mas esse outro aqui, vamos deixar por um certo período aí? Não está fazendo mal para ninguém aqui, é legítimo, vamos deixar ele aqui? E o Espírito Santo dizendo, não, quebra ele, quebra ele, quebra ele. Um exemplo bíblico, ou um exemplo que tem nas Escrituras de ídolos inofensivos no nosso coração, são dois exemplos, um negativo e um positivo. Primeiro, Abraão, nasceu Isaac. Isaac era formidável, era o centroavante que batia com as duas pernas, perna direita e perna esquerda. Ele cruzava, ele corria para cabecear, ele fazia o gol. Era o filho amado, o filho desejado. Isaac, com 12 anos, Deus olha para Abraão e diz, Abraão, traz teu filho aqui, cara. O Espírito de Deus sondando o coração de Abraão. Possivelmente Abraão estava com muita inclinação para construir um poste ídolo do seu filho. E Abraão diz, é verdade, Senhor. Meu filho está se tornando um ídolo do meu coração. Um exemplo negativo que temos é Eli, o sacerdote Eli, lá no início de 1 Samuel, né? Diz que Eli passava a mão na cabeça dos seus filhos em relação aos seus erros, e Deus advertindo Eli, corrige seus filhos, corrige seus filhos, corrige seus filhos. E Eli disse, não, Senhor, eles são os meus ídolos, eles são os meus ídolos, não vou corrigi-los. E Deus foi lá e corrigiu por Eli. Então a ajuda do Espírito, ela é fundamental para nos ajudar a identificar os ídolos do nosso coração. Segundo aliado que nós temos para identificar os ídolos do nosso coração é a palavra de Deus. Tem a Bíblia, ela menciona em relação à idolatria, em toda ela, 240 vezes. Olha só, 240 vezes Deus advertindo o seu povo da idolatria. Então você tem 240 advertências de Deus para nós em relação à idolatria. Deus mostrando para o povo de Israel, olha, não façam isso, não desejem isso, não se incline para isso, isso é idolatria. Então eu tenho o auxílio do Espírito Santo para sondar o meu coração, e eu tenho uma palavra de Deus falando 240 vezes em relação a isso. Os ídolos que nós construímos e que nós temos que quebrá-lo. Aquilo que Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13 diz acerca da palavra. A palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes que vai lá no centro do ídolo do nosso coração, separando juntas e medulas, né? Fazendo a separação do que é o correto e aquilo que é errado. O errado sai e o correto permanece. A palavra de Deus ela é a nossa aliada para identificar os ídolos do nosso coração. E o último aliado que nós temos para identificar os ídolos do nosso coração é a igreja. A igreja é a comunhão dos santos. E é onde nós vamos, com a ajuda um dos outros, olharmos para nós mesmos, para o nosso coração e dizer, olha, será que nós não estamos inclinados a estar servindo um Deus errado? Será que o nosso louvor não está sendo direcionado para um outro lugar?
Sempre antes de começar o culto, né, avisado aos irmãos, né, esqueçam do que está lá fora, esqueçam as preocupações, esqueçam a semana que vai se iniciar amanhã, desligue o celular, esteja concentrado unicamente em adorar a Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes está aqui e a nossa cabeça está onde? Sabe como é o nome disso? Ídolo do coração. Ídolo do coração. Você está aqui em corpo, mas sua cabeça está no seu ídolo, naquilo que você está desejando fazer no decorrer da semana, que você precisa fazer no decorrer da semana. E a igreja é o local onde nós identificamos isso. Identificamos isso. Porque nós não conseguimos ficar com os nossos corações sossegados. Porque sempre na igreja o meu coração está ansioso, ocioso. Porque eu não vejo a hora de dar o horário de término do culto. Porque eu fico assim quando estou na igreja. E a resposta dessa sua pergunta é um ídolo no seu coração. Você está se dedicando a algum outro ídolo que chama muito mais a sua atenção do que o fato de estar aqui na igreja adorando aquele que é verdadeiro. Então a igreja é um local onde nós vamos identificar que temos sim algum ídolo. O que está te preocupando agora nesse momento? Onde está a preocupação agora nesse momento? Onde está a sua preocupação nesse momento? Aí está o seu Deus. Aí está a sua divindade. Aí está o seu ídolo do seu coração. Então, meus irmãos, nós temos esses 3 aliados para identificarmos os ídolos no nosso coração. O Espírito Santo, a palavra de Deus e a igreja, para nos conduzir a olhar para o nosso coração e identificar os ídolos do nosso coração. Conclusão, meus irmãos. Nessa noite, de uma forma muito introdutória, nós aprendemos 3 lições preciosas para nós. A primeira, o que é um ídolo? E o ídolo no coração é tudo aquilo que se torna central na nossa vida. Tudo o que se torna central na nossa vida. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Nós vimos também as consequências de nós termos um ídolo no nosso coração. Frieza, desilusão, vazio e escravidão. Essas são as consequências de um coração que criou para si um ídolo. Nós vimos também como eu e você podemos vencer os ídolos do nosso coração. Através do Espírito Santo, através da palavra de Deus e através da igreja. Nós podemos identificar os ídolos do nosso coração. Aplicação, meus irmãos, para nós. Quem vai dar a palavra final não é o seu pecado, mas a palavra que expõe seus ídolos e lhe dá a oportunidade de colocá-los para fora. Deus, meus irmãos, quando é adorado acima de todas as coisas, faz com que todas as coisas sejam amadas verdadeiramente de maneira apropriada. Amar alguma coisa não é errado, mas quando nós servimos a Deus, o Deus verdadeiro, com todo o nosso coração, nós vamos passar a amar as coisas de forma apropriada, sempre de forma secundária. Eles não são a prioridade na minha vida, a prioridade é Deus, e servir a Deus. As outras coisas são secundárias. Deus vai me ensinar a amá-las de forma apropriada, nunca tomando seu lugar, nunca. Quando, meus irmãos, algo é amado mais do que a Deus, desequilibra tudo na nossa vida. Se torna algo doentio, pecaminoso. O idólatra, meus irmãos, é uma pessoa doente, ansiosa, prisioneira de seus medos, prazeres e fragilidades. E eu não estou falando dos pagãos. Eu não estou falando dos pagãos. Eu não estou falando para os pagãos. Assim como João não falou para os pagãos. Assim como Moisés não falou para os pagãos. Nós temos uma facilidade muito grande de fazer isso. E para não cairmos no perigo,
nós precisamos olhar para o nosso coração e quebrar totalmente esses ídolos do nosso coração, para que possamos fazer aquilo que João diz aí, né? Possamos servir aquele que é o verdadeiro. E o único que é verdadeiro é Cristo Jesus. O único. Então, meus irmãos, apertem o cinto e vamos caminhar na jornada do nosso coração. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, pela exposição, Deus, da Tua palavra, dessa advertência que João dá aos seus irmãos no seu tempo, e que é para nós também hoje, Pai, nós nos guardarmos e termos cuidado dos ídolos, os ídolos que nós com muita facilidade inclinamos na nossa vida e no nosso coração. Ó Deus, abençoe os próximos domingos que estaremos reunidos para aprender ainda mais sobre o nosso coração, na qual Jeremias o intitula como enganoso e corrupto. Quem o conhecerá? Então, Deus, nos ajude. Precisamos da iluminação do Teu Espírito. E também, Pai, nos dê a humildade suficiente para reconhecermos os nossos pecados e nos arrependermos dele, Pai. Não somente reconhecermos, identificá-los, mas estar dispostos a nos arrependermos e abandonarmos completamente Ele das nossas vidas, Pai. Nos ajude, obrigado pela Tua palavra nessa noite, que nos mostra o perigo do nosso coração, que mostra o que está dentro do nosso coração. Nos ajude, Pai, no decorrer dos próximos domingos, a entender ainda mais o nosso coração e a nos voltarmos para o Senhor em obediência e submissão. Assim eu te peço, no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Bom, meus irmãos, estamos chegando aí ao final do nosso culto de pregação e de louvor da palavra, de louvor, né? Chamar a equipe de música logo aqui na frente, que vai estar cantando mais um louvor ao nosso Deus. E eu esqueci de apresentar no domingo passado, né? 2 domingos atrás, a Cíntia, né? Ela senta lá atrás, está ali atrás, ela se converteu, né? Ela me chamou e aceitou Jesus como o seu Salvador. A Cíntia, para quem não conhece, é a namorada do Samuel, tá? Ainda não tinha apresentado, ela é a namorada do Samuel. 2 domingos atrás ela se converteu, ela está ali atrás, ela me chamou e ela aceitou Jesus como seu Salvador. Graças a Deus por isso, né? Orem por ela, né? A família dela ainda não é crente, ela é a única crente lá na casa dela. Então ore para que ela seja uma brasa, né? Uma brasa viva ali no meio da sua família. Vamos lá, vamos ficar de pé? Os avisos da semana, tá, meus irmãos? Culto, terça-feira, cadete, 6 horas da tarde aqui na igreja. Quarta-feira, nosso culto de estudo e oração, também aqui na igreja, às 6h30 da tarde. Quinta-feira, culto das mulheres, às 18 horas aqui na igreja também. Sábado, culto dos jovens aqui na igreja. E culto dos homens lá em cima, Batista? Não. Culto dos homens lá em cima. Domingo de manhã, escola dominical, 8 da manhã. E o culto à noite, 6h30 da tarde. Os diáconos que estão aqui, permaneçam aqui, que eu vou conversar com vocês rapidinho, tá bom? Vamos orar. Após a oração, a equipe de louvor vai estar cantando um louvor. E no meio do louvor, os irmãos estão liberados para desejarem uma boa semana uns aos outros. Senhor, muito obrigado, Pai, o privilégio que tivemos nessa noite de cultuarmos o Teu santo nome, porque só o Senhor é digno de receber do Teu povo redimido toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Nós, Pai, do fundo do nosso coração, que esse culto tenha sido agradável a Ti, Deus, tenha expressado de fato a nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor fez pelas nossas vidas. E nos perdoe, Pai, se alguma coisa tirou a nossa atenção do Senhor, de dedicarmos o nosso coração completamente ao Senhor nessa noite. Nos perdoe, Pai, e nos faça, quando nós nos reunimos, termos o nosso coração e mente completamente cativos ao Senhor, para expressarmos toda a nossa gratidão e louvor por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor fez por nós.
Então, Deus, nos ajude a cada dia a cultuar o Senhor como te agrada e como te convém. Nos ajude, Pai, a melhorarmos o nosso ajuntamento, que o nosso ajuntamento seja prazeroso ao Senhor a cada semana. Nos ajude a estar melhorando como adoradores, como filhos redimidos. Nos ajude, Pai, para expressarmos o nosso louvor e chegarmos na Tua presença como aroma suave, trazendo alegria para o Teu coração, Pai. Abençoa, Deus, a Tua igreja, nos dá uma boa semana, Pai, uma semana abençoada na Tua presença. Nos livre, Senhor, de todo mal, de todo homem e mulher maldosa que quer nos desviar dos Teus caminhos. Nos dê, Pai, discernimento para identificar os ídolos do nosso coração, os ídolos do dia a dia, e quebrá-los completamente para servirmos o Senhor melhor. Nesse momento também, Deus, entregamos e te agradecemos pela vida da Cíntia, que 2 domingos atrás entregou a sua vida ao Senhor. Que o Senhor possa, Deus, que o Senhor venha a direcionar a sua vida, a cuidar do seu coração, a cuidar da sua mente, e que a Cíntia, Pai, possa estar cada dia crescendo no pleno conhecimento do Senhor e se tornando uma verdadeira mulher do Senhor, Pai, uma mulher de Deus. Então, Deus, que o Senhor faça que ela seja perseverante ali no seu lar, na sua casa, que ela seja uma brasa viva ali, Pai, naquele meio, testemunhando a sua fé, e se for de Tua vontade, Senhor, que o Senhor venha também salvar a sua família para a glória do Senhor, Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo, obrigado por esse culto. Fica conosco, Pai, no decorrer da semana, é o que te peço no nome de Jesus. Amém, amém. Vamos chorar mais um louvor? Estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me retornou. Passado já não mais tem poder nos corações. Ele vou viver, posso amar. Toda a morte o sofreu, não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois hoje estou nele, vou viver, posso amar. Toda a morte o sofreu, não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Vou entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar.
tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte, o sofrer, não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz.